Então tá, bom dia. 07/10 de 2024. O olhão aí é de um primata. Não sei se é um gorila, não sei de onde foi que eu tirei, né, essa foto aí, certo? Mas assim, me impressiona e gosto de cultivar esses conteúdos porque me lembra a origem da gente, certo? A origem do ser humano não é fácil como querem alguns, certo? Botar a origem da gente num texto mitológico, certo? De no máximo 2.500 anos atrás, certo? Ou mais, certo? Talvez 4.000 antes de Cristo, tá certo? Por ali assim, já no Neolítico, entendeu? Aquela vivência que se deu ali no Oriente, no Oriente Médio, certo? Ali na Mesopotâmia. Há pessoas que insistem nisso, certo? E querem essa coisa. Hoje eu estava vendo ali, sabe, mais leituras sobre a mitologia grega. Não foi bem isso, não. Estava me incomodando uma leitura que eu fiz sobre os deuses gregos e falava do Urano, que é o mais velho, o mais antigo dos deuses na mitologia grega, e que talvez Urano veio de Varuna, ali, sabe, dos livros da mitologia indiana, certo? Essas coisas assim, sabe? Então a gente vê. Ontem eu me surpreendi com o Zé do site do José, certo? Falando com uma colega dele, advogada, fazendo uma live ontem a propósito do momento que se vivia ontem, que foi o momento eleitoral. E ele fez uma live com essa advogada, certo? Que é uma youtuber. E ele falava, ele se permitiu ingressar no mundo, e me surpreendeu, no mundo da metafísica, certo? Quando ele fala das cosmovisões de mundo que nós viemos tendo, a humanidade veio tendo, certo, até a data presente, através de religiões, certo? Os Weltan Shaung vindo aí através de produtores de conteúdo na história sobre a ótica religiosa, certo? E que hoje depara conosco desde ali, sabe, o iluminismo, né, e ali aquele período ali da Renascença e aí, sabe, a procura aí, sabe, dos laboratórios para fazer pesquisa, para aprofundar, certo, o empirismo, certo, não tanto mais o próprio metafísico em si, certo, mas o empirismo, tá certo? E para chegar hoje no que nós temos de ciência. E falando nisso, eu quero dizer que eu estou sob ataque virótico, mas antes de tudo eu esqueci aqui, sabe, de fazer um fundo. Eu deveria voltar tudo quando já são 2 minutos, certo? Eu vou sair daqui. Mas assim, o primatão me invoca ali. Tem uma música bem no meio ali, sabe? The First Time Ever Saw You, da Roberta Fleck. Certo? Eu não sei por que me deu vontade de cantar essa música, mas eu não vou cantar, eu vou dar uma subiada nela, tá certo? Eu vou dar uma subiada nela. Veja aí esse arranjo aí escroto, mas vejamos aí. Não saiu muito bem não, certo? Não gostei. Mas assim, como já está gravado, tá certo? E já são 4 minutos de vídeo, eu vou deixando aí, tá certo? Mas deixa eu falar assim, eu tava falando que eu tô sob um ataque virótico,
certo? Essas mudanças climáticas, bicho, eu achava. Mas sim, a minha casa é uma casa grande, sabe? E apesar de grande, ela esquenta muito, tem uma parede lateral, sabe? Que recebe muito sol. A parede ela esquenta demais e joga todo o calor. E é uma casa forrada, sabe? Forrada com material aí. Um material aí que eu não sei dizer, como é que pode dizer. Não é madeira, certo? E então eu acho que ela fica muito quente, apesar de ter uns pés aí, um pé direito alto, sabe? Mas assim, é uma casa quente, rapaz, sabe? E como eu tenho ficado muito nela, sabe? Desde a pandemia, tá certo? Me habituei a viver dentro dela depois que eu fiz uma reforma, sabe? E ela virou uma caverna para mim, tá certo? Mas o fato é o seguinte, aqui tá aparecendo a coisa toda torta, aqui a imagem, certo? Porra, bicho, olha. Mas o fato é que eu estou sob ataque virótico, essa coisa começou aí, sabe? O vírus, sabe, aí, ele manifesta, a gente chama que é ataque virótico, mas na verdade me parece que é mais apropriado falar de alergias. O corpo sofre a influências aí de agentes externos, certo? De moléculas de RNA, qualquer coisa assim, sabe? Que inflamam os tecidos, e aqui no caso os tecidos aí, sabe, da face. Entendeu? Aqui os tecidos respiratórios, porra, aí é foda. Eu só sei que essa coisa agravou, bicho, sabe? E eu passei desde sexta-feira passada aí. Primeiro entupiu um lado da narina, depois, sabe, veio me trazendo aí, sabe? Eu sei que eu tô me recuperando devagar. Mas o fato é que estou sob ataque virótico. Aí o que aconteceu foi que o último vídeo que eu fiz foi na sexta-feira, sabe? De lá pra cá, no sábado, bicho, eu me estarrei, sabe? Não tive vontade, bicho. Olha, fiquei ali, sabe, caído, sabe, na cama, entendeu? Sem vontade. Levantei, comi alguma coisa, mas não tive vontade, assim, sabe, de operar. E me deixei aí pra recuperar o corpo, sabe? Me deixei ficar, tá certo? Isso foi no sábado, certo? Já aí. Sim, no sábado, certo? Mas mesmo assim, no sábado, eu fui visitar dois filhos que eu tenho, tá certo? E mesmo assim, nas condições precárias, era para ter até levado uma máscara, sabe? Dessas aí de Covid, eu não levei, tá certo? Eu só sei que fui, bicho, peguei um ônibus, aí é que tá o detalhe. Esse vídeo eu vou, assim, sabe, render uma homenagem a Don Quixote, a Don Quixote de La Mancha, ali do Manuel, como é que chama o nome do cara? O autor de Don Quixote, certo? Miguel de Cervantes, acho que é isso, Miguel de Cervantes, certo, um espanhol. Mas assim, porque eu quero lembrar assim, eu não li Don Quixote, que vou confessar aqui, eu não li Don Quixote. O que eu tenho são leituras de pé de orelha, sabe, assim, leituras assim, sabe, que eu tenho, né, de que era um cavaleiro andante, certo, aqueles cavaleiros da Idade Média, certo, só que é um livro satírico, certo, esse cara meio louco, assim, meio transtornado, sabe, que resolveu aí, sabe, se rebarbar individualmente contra o mundo, sabe, e resolveu combater moinhos de vento, certo? Moinhos de vento. Esses moinhos de vento, os moinhos eram lugares onde se amassava o trigo, certo? Se tirava o trigo e ali levava um mamó, que são pedras ali, sabe, que ali esfregando uma na outra, na fricção, certo? Vão moendo as sementes de trigo. E ali as pedras eram movidas por pás de vento, tá certo? Colocadas fora, eram chamados de moinhos por causa disso. Eram lugares de moer trigo, tá certo? E talvez outras sementes aí. E essas pedras eram movidas, certo? Com a ajuda de pás, né, de pás ali externas, certo? Ao moinho, entendeu? E por isso chamavam de moinho de vento. Aí esse Don Quixote não tem o que fazer, sabe? Via naqueles moinhos ali, no movimento dele, sabe? Ali, elementos agressivos, inimigos, tá certo? E ele com a lança aí sabe? A lança de cavaleiro andante, certo? Partia na direção dos moinhos, sabe? E partia ali para combater, para matar e aquela coisa toda, tá certo? Mas ficando aí no nível da ironia e no nível simbólico, tá certo? Então a conclusão que a gente vai tirar, sabe, é que na verdade essa insanidade tinha uma lógica. E assim, sabe, quando já são aí 9 minutos, eu vejo nesse combate que o Don Quixote faz, que na verdade Don Quixote está falando, quem está falando por trás dele é o Miguel de Cervantes. Aí que vem uma discussão que tem aí. Eu fiz um vídeo não, eu fiz um texto, certo? Eu postei um texto no meu blog, sabe, incomodado aí com uma reportagem que houve aí, sabe, pela vinda do Caetano Veloso aqui em Belém do Pará esses dias aí. Mas nem valeu, rapaz, a vida do Caetano, que ele não ajudou o Edmilson, sabe, a virar votos contra o
tal de Éder Mauro, tá certo? Um delegado filho da puta aí, sabe? Que se elegeu, adquiriu votos para ir para o segundo turno agora, nas eleições para prefeito aqui em Belém do Pará. Uma das poucas capitais do Brasil, sabe, que vai ter segundo turno, Belém do Pará. E o Edmilson ficou em terceiro lugar e se ferrou, tá certo? Mas assim, tá certo? E o que eu quero dizer, com a cabeça tonta ainda, certo? Que tem nada a ver com o ataque virótico. Eu só sei dizer, rapaz, que o vídeo, eu fiz ali o vídeo, mas antes disso eu tinha feito o vídeo anterior, sabe? Não sei porque que tinha a ver o vídeo anterior, o título que eu dei. Não lembro mais o que era, mas assim, o título que eu quero dar a esse vídeo de agora vai ser Precisamos combater moinhos de ventos sempre, tá certo? Nessa linguagem metafórica, para justamente fazer uma reflexão. Eu ainda estou de ressaca e sobre o ataque virótico, certo? Do que aconteceu ontem, sabe? Minha preocupação estava em dois lugares, certo? Estava politicamente falando, certo? Estava aqui em Belém do Pará com a eleição do Edmilson, certo? E lá em São Paulo com a eleição do Boulos, indo para o segundo turno, tá certo? E com esse cara que surgiu aí, tá certo? Eu deveria ter feito aqui uma pesquisa sobre os sofistas, e tá aí que vem a dúvida. Eu estava pensando, é preciso combater os moinhos de vento sempre, tá certo? Ou simplesmente colocar sofista em latim, sabe, para traduzir essa figura aí desse tal de Pablo Marçal, sabe, que está aterrorizando o país, mas que poderia ter sido uma realidade, sabe, como foi na Argentina, tá certo? Como foi na Hungria, como foi na Itália, como poderia ter sido ali na França, certo? Com a Le Pen, tá certo? Onde extremo-direitistas, sabe? Pessoas aí, sabe? Os contra-história, bicho. Os caras que querem fazer os moinhos de vento rodar ao contrário, vê se pode, tá certo? Esses caras querem parar no tempo, eles querem ali, sabe? Voltar à Renascença para trás, tá certo? E jogar ali os valores que foram plantados e que nos trouxeram até agora, tá certo? Jogarem de lado, tá certo? Para eles poderem aí, sabe, dar uma nova versão para o mundo. Ora, o mundo com os 2.500 anos de Grécia clássica, tá certo? Evoluiu no sentido de cultivar certos valores que embarcaram na visão cosmopolita, tá certo? Cosmopolitista, na visão coletivista da humanidade, tá certo? Hoje o que se quer no mundo, apesar de, dentro dessa visão cosmopolitista, ter se instaurado ali, sabe, o mundo dos negócios, o mundo do comércio, tá certo? Mas o que se quer hoje é que esse comércio seja movido hoje não por uma visão coletivista, certo? Valor esse adquirido no tempo dos gregos ali, e no tempo que ali as cidades gregas, pelo menos ali a Macedônia, se abriu para o mundo através de Alexandre, tá certo? E dali se rompeu com os muros da cidade de Macedônia, sabe? E Macedônia passou a ser ali, sabe? Uma grande, entre aspas, cidade, tá certo? E ali se inaugurou a Cosmópolis, certo? Mas o que o pessoal quer é voltar atrás, tá certo? Querem voltar ao tempo do reino, e ali talvez voltar indo mais para trás. O fato é que eles querem resgatar o individualismo exacerbado, tá certo? E desenvolver a ideia de que o que deve presidir o mundo, sabe? Não é a visão coletivista, tá certo? Mas a visão individualista, ali eliminando inclusive a sociedade, ali negando as práticas de sociabilidade e instalar, sabe, ali a profundidade do mercado, das ações que se dão, das ações humanas dentro do mercado, e ali, sabe, mostrar para nós que a nossa vida é só mercado e ponto final, tá certo? A nossa vida é só comer e ponto final. A nossa vida é só alimento e ponto final. É isso que se quer, tá certo? O mundo hoje tem as suas complexidades, tá certo? Os indivíduos têm dificuldades para operar, para, sabe, sair todo dia catando alimento e renunciam sabe, a ideia de que é preciso trabalhar, de que o trabalho assalariado, sabe, é uma solução que se tem para o momento, de que ainda se deve lutar com os patrões aí, sabe, e desenvolver atividades empresariais através de patrões e proletários, tá certo? E há alguns que querem aí, sabe, avançar,
querem também ser empresários, querem ser patrões, tá certo? Ou pelo menos patrões de si mesmos, certo? E se cria, então, nesse mundo que a gente vive hoje, essa dificuldade aí que o Pablo Marçal introduz, onde valoriza o indivíduo e põe no indivíduo o máximo poder, tá certo? Hoje ir para o céu é uma atividade que não depende tanto de Deus, mas depende de cada um, tá certo? Quem vai para o céu contra Deus, sabe? Toma de Deus aí, sabe? A direção, e vai para o céu o indivíduo quando, sabe, ele deseja ir, sabe? E ele não se importa e vai para frente e toma a vaga dele no céu. Nem que seja comprando ali como... não, eu saio daí, tá certo? Mas eu digo assim, nem que seja aí, sabe? Querendo mostrar para Deus, sabe, que ele, sabe, se esforçou demais e merece a vaga no céu. Mas enquanto o céu não vem, ele quer por aqui, sabe, ir levando a dele na marra, tá certo? Quanto já são 15 minutos de vídeo, foi difícil e está sendo difícil fazer a porra desse vídeo, tá certo? Porque estou num processo virótico, tenho sempre que lembrar isso aí, e a cabeça tá embananada, tá certo? Mas o fato foi, bicho, que me incomodou demais essa história aí, esses dois acontecimentos, certo? Essas duas efemérides no Brasil, de sexta-feira para cá. Foi a eleição ontem em São Paulo, certo? Que colocou Boulos ali para disputar o segundo turno com o tal de Ricardo Nunes. E aqui no Pará, em Belém do Pará, sabe, a derrota do Edmilson, né, pro primo do Helder Barbalho, um tal de Igor Normando, sabe? E para um tal de delegado Éder Mauro, tá certo? Isso aí me tirou do sério e me põe assim, sabe, pensante, tá certo? Mas ao mesmo tempo, assim, sabe, contemplante, contemplativo, sabe, de que a história dá tem muito tempo a ir para frente. Veja que o Marx, quando escreveu o Manifesto Comunista, tem 150 anos já, bicho. Mais de um século, certo? E de lá para cá pouca coisa avançou, tá certo? Passarão mais 150 anos, certo? E, repito, passarão mais 150 anos, certo? E a humanidade vai parecer assim não ter saído do lugar. Tipo assim, é a impressão do movimento da Terra. A Terra se move, mas a gente nem percebe que ela está se movendo, certo? E assim vai ser a história. A história vai se mover, mas a gente não vai se dar conta muito dela, tá certo? De que ela está se movendo. Mas o fato foi que eu saí, sabe, no sábado, baleado, entendeu? Fui ver 2 filhos que eu tenho, como eu disse, tá certo? E aí o que aconteceu, bicho, foi que na ida, eu peguei um ônibus vazio, assim, sábado, entendeu? Peguei um ônibus vazio, sabe? Sentei numa cadeira, eu gosto de sentar naquele banco alto em cima do rodado, tá certo? E contra o sol, do lado direito tinha sol e do lado esquerdo não tinha, me sentei por ali e me deixei ir, tá certo? Quando entrou um idoso, certo? E passou na catraca e veio e pediu licença para sentar do meu lado na janela, tá certo? Eu deixei aquela coisa toda. Aí, num certo momento, e coisas foram acontecendo ali, sabe? A visão, sabe? A empiria foi se manifestando, sabe? Os sentidos foram captando aí, sabe? As imagens ao redor, tá certo? E com as imagens ao redor o pensamento, e com o pensamento, sabe, os vários conteúdos, entendeu? Eu ali, sabe, querendo conversar, mas eu não sabia o que é que podia rolar, entendeu? Sei que de repente a gente começou a falar lá em São Brás, é um local ali, sabe, onde tem uma rodoviária, onde estão fazendo ali, sabe, a recuperação de um monumento municipal, um prédio, certo? Onde funcionou no passado o mercado de carnes de Belém, tá certo? Todo mundo ia para aquele prédio ali, sabe, no passado, há 50 anos atrás, comprar carne, ver se pode. Comprar carne de boi, certo? E tinha um mercado de peixe mais atrás, mas era assim um prédio mais inferior. Esse prédio aí foi feito por um grande arquiteto, não sei se foi o Lande, sabe? Não sei. Teve um prefeito aí que contratou o Lande, parece. Ele se danou a fazer obras arquitetônicas aí, sabe? O Lande, eu não sei se o Lande é Lande ou é Landi, não sei. Se ele é francês ou é italiano, eu não sei. Uma coisa de verificar. Eu só sei que de repente, sabe, a gente começou a falar e estava lá, sabe, uma inauguração, o Helder Barbalho, o governador, sabe, que é prefeito também de Belém, bicho, tomou, sabe, das mãos do Edmilson, sabe, e o Edmilson deixou ali, sabe, as rédeas do governo de Belém. É uma crítica que eu estou fazendo aqui, tá certo? Eu só sei que estava inaugurando ali, sabe, um prédio dentro de Belém, tá certo? Porque o Helder Barbalho queria e parece vai eleger o primo dele, o primo dele, prefeito de Belém, que é para consolidar a força do clã dele, do clã dos Barbalho, certo? Aqui em Belém do Pará, tá certo? Esse Helder Barbalho, sabe, pode ser que ele esteja pensando em ser presidente do Brasil, ver se pode. Ali o povo pernambucano pode, certo? Por que o Helder Barbalho não pode, certo? O prefeito ali de Recife, certo? Se elegeu no primeiro turno, cara, entendeu?
Mas eu só sei, bicho, que de repente aí começamos a falar, falar daqui, falar da acolá, sabe? Aí de repente o cara, sabe, quando tocou o nome do Edmilson, aí ele falou assim: mas ele tem um hotel lá em Portugal, sabe? Porra, essa história de que o Edmilson tem um hotel lá em Portugal, rapaz, é uma história velha, ainda foi inventada pela falecida Hebe Camargo, vê se pode, certo? Essa derrubadora aí, essa influência da época, sabe? Porra, bicho, essa mulher, rapaz, inventou aí, propagou num dos programas dela, certo? Que o prefeito Edmilson Rodrigues era ladrão, sabe? E roubava dinheiro e que tinha comprado um prédio, era proprietário de um prédio em Portugal, sabe? Um prédio é um hotel, sabe? Para receber turistas, aquelas coisas todas, certo? De perguntar logo na partida, sabe? Se ela foi naquele prédio, tá certo? Uma vez eu ia aqui andando, circulando lá no sul do Pará, sabe? No sudeste e sul do Pará. Aí de repente ia na direção de Xinguara, sabe? Aí ia dentro de uma van. Aí de repente um cara, um passageiro aponta-se pro lado e fala: Olha, isso aqui é do Lula. Ou do filho do Lula. Não estou bem lembrado, sabe? Se era do Lula ou do filho do Lula. Tinha um fundamento, porque na verdade aquela propriedade, a gente olhava assim, só tinha mato, só capinzal, certo? A mata estava distante. Eles já tinham jogado tudo embaixo. A mata não tinha mais mata ali, era só capim, capinzal alto, assim, de 2 metros de altura, entendeu? Mas na verdade aquela propriedade era do Duda Mendonça. O Duda Mendonça foi um marqueteiro, ele já morreu, já levou farelo, esse filho da puta. Ele foi um marqueteiro, aí um cara aí, sabe, que vendeu fantasias, como vende hoje o Pablo Marçal. Esse Duda Mendonça foi um coach também, embora coach entre aspas, tá certo? Um cara aí do marketing político, certo? Do marketing cultural, entendeu? E do marketing eleitoral. E esse cara, num certo momento, ele foi inclusive marqueteiro do Paulo Maluf, para se ter uma ideia. E num certo momento, a candidatura do Lula contratou esse cara para fazer a campanha eleitoral dele, para ver se conseguia, sabe, fazer o Lula aí vencedor e aquela coisa toda. Eu não sei que período foi isso. Eu só sei que esse Duda Mendonça, rapaz, ali pro sul do Pará, adquiriu terras e aí começou a desenvolver lá, sabe, ali, desenvolveu ele, me parece que ele fez ali uma arena de disputa, de touradas ou qualquer coisa assim, sabe? Essas coisas que tem ali pra banda do interior de São Paulo, entendeu? Ali Barretos, essas coisas assim. Ele fez um Barreto ali na região de Xinguara, tá certo? Aí se misturou alhos com bugalho e se dizia que a propriedade lá, na verdade, não sendo, talvez nem conhecessem quem falou isso, sabe, que era Duda Mendonça, falou que aquilo ali era do Lula ou do filho dele, eu não sei, do Lulinha, sei lá o que, entendeu? Mas veja assim, sabe, e aí você vai atrás da verdade disso e não tem, bicho, não tem. Talvez do Duda Mendonça sim, que o pessoal diz que ele chegava lá de avião, tudo bem. Mas o Lula certamente nunca foi aquela lá, sabe? Na arena do Duda ver algum torneio lá, sabe? Aqueles torneios ali, sabe? Ali, essas coisas aí que os sertanejos aí gostam, certo? De cultuar, tá certo? Eu só sei que essa Hebe, rapaz, espalhou essa história aí, pegou, sabe? E essa coisa tá aí, bicho, na rede, aí vai lá, vamos nós, certo? Para dentro do mundo, sabe, da comunicação social, da comunicação social digital, da comunicação social hoje, sabe? Que tá aí a doidada, entendeu? No mundo, sabe? Mais do que nunca, o ser humano, sabe, se tornou um ser comunicador, certo? Um ser comunicacional, entendeu? Pô, bicho. E o Pablo Marçal entrou nessa história aí, tá certo? Mas veja, voltando aí quando o cara falou isso aí, sabe, de que o Lula era proprietário, sabe, de um hotel lá em Portugal, eu já fui logo dando um chute assim, sabe, um chute nele. Eu acho que eu vou parar por aqui essa história porque eu não gostei muito, eu fiquei mal na foto, sabe, porque eu tive que ser duro com esse idoso, sabe. O idoso que eu falo assim, ele não era assim tão fumado, sabe, mas era um idoso, era um cidadão com mais de 50 anos, tá certo? Mas um ignorante ou analfabeto, certo? Porra, aí é que vem, cara, sabe? Essa história aí nesse ponto eu passo a entender um pouco o que Zé Wilson queria dizer quando dizia que o Lula deveria ter estudado mais um pouco, entendeu? Mas eu digo sempre, se ele tivesse estudado mais um pouco, ele não seria presidente do Brasil. Porque, na verdade, o Lula foi eleito não pela ali, sabe, pelos recursos, os recursos pessoais que ele, sabe, aplicou, tá certo? Que ele ali, sabe, desenvolveu, mas pelo movimento político, sabe, que o selecionou no meio ali, sabe, e o promoveu e lhe deu visibilidade. Lhe deu visibilidade. Mas assim, mas o fato é que a humanidade, sabe, nós estamos com 2.500 anos, é por isso que eu gostaria de falar desse vídeo, sabe, de sofista, sabe, para dizer assim, sabe, que no mundo de Sócrates, sabe, um dia surgiram uns personagens, sabe, que
passaram ali, sabe, a contender ali com Sócrates a respeito de questões aí, sabe, de questões filosóficas, de questões aí, sabe, teóricas ali do mundo ao redor, do mundo das coisas, da ontologia, como a gente fala, entendeu? E da política, sabe, enfim. Foi ali que nasceu, bicho, a cultura que nós temos hoje, que nós herdamos, sabe? Porra, com essas particularidades diferentes da cultura indiana, da cultura chinesa, entendeu? A nossa cabeça, a minha cabeça é uma cabeça greco-clássica, romana, certo? Porra, bicho. E vem tudo dali, sabe? E o Sócrates foi um cara assim que teimava nas ruas, sabe? Com essas criaturas. E de repente eu me pus ali, sabe? Com aquele idoso ali sendo um Sócrates, sabe? E ali, ao meu redor, um sofista, sabe? Um sofista ali, paupérrimo, certo? Um sofista de Paulo Freire, entendeu? Um cara com uns conhecimentos rudes ali, como é que a gente chama ali, aquela coisa de esses conhecimentos assim imediatos, sabe? Não vem agora o nome, a palavra, tá certo? Mas assim, aí, sabe, com conhecimentos parcos, sabe? O cara que não estudou, não teve oportunidade de estudar, sabe? E ali o cidadão fica preso, bicho, sabe? Como esse gurilão que eu mostrei aqui, sabe? Aqui, sabe? Aí preso, entendeu? Os animais, sabe? Eles não têm consciência, bicho. Sabe, eles não têm consciência do mundo ao redor, eles não fazem ali, sabe, elevações de pensamento, sabe, o pensamento deles não tem aí abstrações, sabe, aprofundadas como nós humanos temos, tá certo? Quando já são 26 minutos de vídeo, tá certo? E eu já vou começar a me preparar para partir para o final deste vídeo. Eu vou chamar esse vídeo então de sofista, a propósito dessa discussão que eu tive com esse idoso aí, tá certo? Rapaz, eu só sei que eu tive que se levantar da cadeira e ficar do lado assim, porque a coisa estava indo para um caminho assim já de violência e não ia dar certo aquele papo lá, tá certo? Mas eu acho que eu fui agressivo com o cidadão, sabe? Fiz ali um assédio moral, mas assim, com intuito socrático, certo? Mas dali eu não tiraria nada. Agora, o que me incomoda, sabe, é que como esse cidadão aí, independentemente da idade independentemente aí, sabe, de outras questões, sabe, da fragilidade dele, aquela coisa toda, independentemente disso, o que nós temos ali é uma mente humana, sabe, ali que não se compara com esse primatão que eu mostrei no começo, o gorilão ali, certo, porque ele é um ser humano. Mas assim, assim, o ser humano no limite, sabe, do senso comum, era essa palavra que eu queria pegar, sabe? A doxa, entendeu? Porra, é foda. Eu queria falar de doxa e a palavra doxa não vinha, na verdade eu queria falar de senso comum e a palavra senso comum não vinha, tá certo? O fato é que nós aí, sabe, aí, independentemente, sabe, de ter estudado ou não, a gente se põe no mundo, sabe, vem ficando aí, adquirindo consciência, certo? Adquirindo doxa. Certo? Aí a opinião comum, o senso comum, tá certo? Aí depois disso a escola se encarrega, sabe, de nos dar aí uma opinião mais calibrada, que é a opinião científica das coisas, tá certo? E é nisso tudo que a gente tem que chegar. Hoje o que nós temos no mundo é um esforço aí, sabe, do império da doxa, tá certo? Do império dos sofistas, certo? Os sofistas que querem resultados imediatos, tá certo? Que querem ali fazer digressões, que querem criar paradoxos, tá certo? Para fazer prevalecer a visão deles, sabe? Que é contrária ao do pensamento mais calibrado, o pensamento socrático, tá certo? Então é o seguinte, eu vou ficando por aqui dizendo que esse Marçal, tá certo? Quando se dedica ao cultismo, certo? Foi um caminho que ele escolheu por não ter tido a chance que eu tive, tá certo? Eu também me meti com a igreja, sabe? Num certo momento eu estava sem saída na minha vida, tá certo? No sentido de que o rumo que a minha vida ia ter, sabe? Se eu não tivesse ido para o seminário, sabe? Seria um rumo aí diferente do que eu obtive e que vivo hoje, quando são 28 minutos. E que na época o seminário me guiou, sabe, para o campo da ciência, sabe, e para o campo aí, sabe, aí, sabe, do humanismo, no caso. Eu não queria falar de humanismo, não. Eu só sei dizer que aí, sabe, a minha visão alargou, sabe, e já o tal de Marçal também marchou aí, sabe, com o que foi oferecido para ele, um pastor evangélico que abriu as portas para ele, sabe. Eu às vezes quando eu passo um tempo aí eu pensava que as igrejas evangélicas
são como se fossem aí, sabe, aí, clínicas de curas psicológicas, de curas morais, de curas mentais, tá certo? De pessoas aflitas, aí, sabe, de pessoas depressivas, entendeu? Que estão aí de portadores de transtorno mental, sabe, que precisam de ajuda nas aflições do mundo e que acham ali no pastor, ali nas pessoas que estão ao redor, distração, tá certo? E vão levando, voltam para casa e voltam e dormem, certo? E acordam no dia seguinte e repetem os mesmos hábitos, entendeu? E assim, sabe, aqueles encontros, aqueles momentos, são momentos que vão aliviando e fazendo ali, sabe, a conta-gotas os instantes da vida passar, o que é muito escroto. O Pablo Marçal se meteu, sabe, nesse mundo aí, tá certo? Nesse mundo aí, que terminou levando para o cultismo ali, sabe, a fazer a busca de informações de superfície, tá certo? E foi encontrando pessoas vulneráveis, certo? Que ali a Carmen Lúcia chamou de otários, tá certo? E que Humberto Eco chamou de imbecis, tá certo? A Carmen Lúcia chamou de otário, certo? O cara, o Humberto Eco chamou não foi imbecis, tá certo? É, não sei o que, de cidade, tá certo? Não estou mais lembrado do que foi que o Humberto Eco chamou, tá certo? Tá show. Mas o fato é que o mundo está cheio de otários e imbecis, eu vou fechar assim dessa maneira, tá certo? Para traduzir, sabe, essa coisa da indignidade humana, sabe? E das condições a que nós humanos muitas vezes, sabe, nos deixamos levar, tá certo? Indo para esse campo, assim, sabe, da vida, assim, sabe, rasteira e essa coisa toda, tá certo? Já são 30 minutos de vídeo, eu vou ficando por aqui. Assim, outros problemas que eu tive, meu celular, sabe, entupiu aí, sabe, de informações, eu estava precisando de descarregar, fazer backup disso aí, não conseguia. Vou ter que comprar aí, sabe, um SSD externo para ver se eu resolvo esse problema, tá certo? Mas vou ficando por aqui e vou dizendo que meu nome é Ernest. Meu nome é Ernest, nunca mais gravei os vídeos do Marx, certo? Mas meu nome é Ernest, certo? Meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Consegui finalmente nesta segunda-feira, sabe? Quando já são quase 10h30, tá certo? Não, 10h48, bicho, 10h43. Vai marchando aí já vai marchando aí para 11 horas da manhã, tá certo? Mas já estou com o almoço em casa, tá certo? Mas é isso aí, bom dia, tá certo? Bom dia nessa manhã de ressaca, bom dia.